Boa noite a todos, boa noite, Daré. É um prazer estar aqui com vocês. E estou à disposição aqui para a gente começar a conversa. Boa noite, Carlos. Eu que agradeço a sua disposição para poder conversar conosco sobre um assunto tão importante que tem a ver com a segurança e a confiança do processo eleitoral. Afinal de contas, nós vivemos num Brasil democrático em que as eleições são fundamentais, né? Peça-chave para a liga do contrato social de confiança em quem vai estar dirigindo o nosso país, seja no legislativo, seja no executivo. E quando a gente, todos os anos, desde quando foi iniciado as urnas eletrônicas, quando vai chegando perto das eleições, começa de novo a discussão, o debate sobre a segurança das urnas eletrônicas, né? Então, isso é um tema que todos nós, ainda mais nós aqui no Partido Novo, afinal de contas, hoje em dia nós somos membros de uma instituição política, é muito importante para nós poder ter segurança e saber o que fazer. Claro. Eu acho, inclusive, que esse é um momento melhor para a gente poder fazer o debate, afinal, ainda dá tempo de poder fazer alguns ajustes, né? Tentar se movimentar para fazer alguns ajustes. Para a gente poder começar a conversa sobre o voto auditável, inicialmente, Carlos, eu pedi para você contar um pouco da sua história, como é que você entrou nesse processo que nós estamos aqui em 2021 e você está propondo uma mudança do processo eleitoral. Como é que é essa história para você chegar até aqui? Perfeito. Bom, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Em 1995, eu, conversando com a Unis, foi minha cliente há muitos anos, eles decidiram entrar na licitação que estava sendo estruturada pelo Tribunal Superior Eleitoral para comprar as primeiras urnas eletrônicas. E tinha sido publicado uma consulta pública, nós respondemos à consulta pública e, no final, fizemos uma parceria com a Unis e nós fizemos um investimento e desenvolvemos uma urna eletrônica, tanto equipamento hardware e software, e depois nós licenciamos a tecnologia e prestamos serviço de fabricação para a Unis para fornecer as primeiras quase 80 mil urnas em 1996 e naquele momento votaram 32 milhões de pessoas em 57 cidades. E aí acompanha esse processo, enfim, houve outras licitações, interagi com outras empresas e tal. Em 2016 eu fui chamado no TSE de novo para falar sobre equipamentos com impressão, né? Urna com impressão do voto, porque havia uma lei que tinha sido aprovada em 2015, mas depois esse tema não prosseguiu. O Supremo considerou o voto impresso inconstitucional. E, no ano passado, um grupo de colegas engenheiros do ITA, de Curitiba, fundaram uma associação, chama-se Associação Grita, né? G de R de grupo e ITA, né? Um grupo de engenheiros formados no ITA, com uma plataforma para a cidadania. E me convidaram para participar. Tem um amigo que foi meu orientador de trabalho de graduação de engenharia no ITA, e ele é parte do grupo, que é o Roberto Raid, me convidou e eu comecei a participar. E aí, dando opiniões sobre o tema e tal, fui convidado pelo pessoal a fazer isso aqui, fazer uma live, começar a conversar. A partir daí, criamos um grupo, nós temos um think tank do voto digital e começamos a trabalhar num conjunto de propostas técnicas para a melhoria do sistema. Um outro colega nosso, o Gui Manuel, ele é empresário na área de TI também, e ele tem uma relação muito boa, antiga, com o Tribunal Regional do Paraná. Então, ele abriu um canal e nós convidamos o diretor-geral, vários advogados, o secretário de informática, todos vieram participar conosco dessa discussão, que já está aí acontecendo há quase um ano, né? Isso começou lá em setembro, outubro, se não me engano. E, em fevereiro desse ano, o TRE marcou com o TSE uma apresentação, foi a primeira apresentação externa que nós fizemos uma apresentação para o TSE para a nossa proposta de melhoria. E agora, recentemente, em junho, fizemos uma segunda proposta, e dessa vez, uma segunda apresentação. Dessa vez, isso foi feito com a Associação Nacional de Certificação Digital, que é a associação setorial de todas as empresas e entidades que atuam no ecossistema de certificação digital brasileiro. Então, essa é a história.
Por isso que eu estou aqui. Então, eu sou um engenheiro, liderei o desenvolvimento e a fabricação da urna eletrônica quando ela foi criada, né? Se o nosso projeto não tivesse ganho a concorrência, a urna seria um outro produto diferente desse que é aí, que é basicamente a mesma arquitetura, né? Esse conceito de flashcard, de carga de software, tudo isso foi feito por nós. E, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de, em diversos momentos, conversar com o presidente do TSE e sempre manifestei a minha preocupação da falta de governança. Quem trabalha com gestão, com segurança da informação, sabe da importância de trazer transparência, né, à administração. E na administração eleitoral deve ser a mesma coisa. Todo o processo deve ser transparente. Para isso, existe um princípio em governança, em auditoria, que também é recomendado pelo Tribunal de Contas da União e pela norma de segurança da informação ISO 27001. Chama-se princípio da segregação de funções, aonde você, para garantir transparência, você divide responsabilidade. Então, o que a gente propõe é que, antes da eleição, todo o sistema seja certificado por um terceiro independente. A gente sugere que seja um Inmetro, porque já existe um ecossistema de confiança muito bom. E depois da eleição, os processos sejam auditados, também por uma autoridade de auditoria que tenha sido credenciada previamente. E para permitir essa auditoria, para viabilizar a contagem pública, para viabilizar a recontagem, a gente está sugerindo que o voto, cada voto, seja materializado em um documento eletrônico, que tenha a certificação legal da ICP Brasil. A ICP Brasil é um ecossistema brasileiro de certificação digital. Tem ampla sustentação legal, né? Quem, por acaso, emite nota fiscal já usou um token, né, criptográfico que vem com o certificado digital dentro, você coloca no computador e, a partir daí, você assina digitalmente e cria documentos eletrônicos que já nascem com validade legal. É importante lembrar que o voto impresso em papel, ele não nasce com validade legal. Não existe legislação que diga que um documento impresso em papel, em determinadas condições, ele é um documento legal. Isso não existe. Você tem que ir no cartório certificar, registrar e certificar. Já um documento eletrônico, ele nasce com validade legal. Isso é amplamente aceito no judiciário. Para concluir essa introdução, eu queria chamar a atenção, que é o tema que a gente quer discutir aqui com vocês, é que existe hoje um risco técnico importante e que não está sendo debatido em toda essa discussão do voto impresso, que é o risco de manipulação de resultados de eleição. E veja que eu não estou questionando aqui idoneidade ou capacidade dos funcionários do Tribunal Eleitoral, que fazem um bom trabalho. É um bom sistema, eles se preocupam e tal. Mas falta governança. E por que esse risco existe? No próprio site do TSE, tem lá um artigo que diz o seguinte, que existe somente um grupo restrito de funcionários e colaboradores do TSE que controlam todo o software da urna eletrônica. E eles acham que isso é bom. Eles dizem que, por conta disso, desse pequeno grupo que controla tudo, tem esse poder absoluto, o software é o mesmo usado em todo o Brasil. Isso seria positivo. Do ponto de vista técnico, essa visão não está certa. Porque no momento em que você tem um pequeno grupo que controla todo o sistema, existe um poder na mão dessas pessoas de manipular os resultados da eleição sem deixar qualquer rastro. E aí a pergunta imediata é, você está acusando? Os caras, não estou falando nada disso, mas é muito simples. Se você fizer uma busca na internet, procurar assalto a banco e sequestro, vocês vão encontrar vários eventos em que criminosos sequestraram famílias de gerentes de banco e que, com isso, eles conseguiram pressionar o gerente a auxiliar no roubo do banco, que depois os criminosos fogem antes de ser possível identificá-los. Ora, no momento em que existe um poder técnico de interferir no resultado da eleição, e esse poder está na mão de um pequeno grupo de pessoas, no momento em que surgir uma força de interesse maligno que resolva pressionar essas pessoas para alcançar seus objetivos de interferir na eleição, esse poder é muito grave. Isso precisa ser eliminado. É por isso que nós estamos aqui discutindo.
Ô, Carlos, Sim. ó, eu vou fazer uma pergunta, pessoal, e vocês fiquem à vontade, como a gente combinou, se quiserem mandar no chat, se quiserem abrir o microfone e falar também, fique à vontade, tá? Nós estamos em um ambiente bem, bem íntimo, né? Bem à vontade aqui, sem nenhuma regra fechada. O Carlos é bem disposto a nos ouvir nas perguntas mais simples possíveis. Essa é a ideia. Ô, Carlos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acabou de fazer uma apresentação geral aí da ideia que você está apresentando junto com a Associação Grita, mas aí você falou de poder fazer uma hipótese. Então, vamos fazer um sequestro de um técnico e ele vai poder alterar. Isso. Aonde é que poderia fazer essa alteração que no sistema atual nenhum de nós ia ficar sabendo? Vou só para pontuar. A gente tem aquela apresentação que é feita antes do início, que é um teste para o pessoal achar gafes do programa. Um mês antes, 2 meses antes, eu não tenho certeza, mas sei que sempre faz esse... É um pouco mais. É o teste de segurança. Teste de segurança das urnas que eles fazem. Tá. Aí tem o outro que pega urnas aleatórias e o pessoal vai lá e vota, né? E depois confere se a votação foi de acordo com o que cada um disse que fez, porque é um voto simulado, é aberto, o cara confessa o que ele votou. Essa é a votação paralela, isso chama. Ah, é? Tá. Então, votação paralela. E o último, a última etapa é aquele boletim de urna, que todo... Acaba a eleição, o mesário imprime um boletim de urna, fica até grudado nas salas de entrada, né? Sim. E quem quiser pode pegar aquele monte de boletim e tentar fazer uma apuração ao mesmo tempo do TSE. Não sei se as empresas de comunicação ainda estão fazendo isso. Os partidos políticos, eu digo na minha experiência aqui em Ribeirão Preto, ninguém faz, não tem estrutura mínima para fazer isso aí, né? Sim. Então, todas essas etapas, onde é que daria para ser feita a mudança? Porque um argumento que o pessoal fala, o boletim de urna está lá, você confere o boletim de urna, o cara não pode mais mexer. O outro, as urnas são quando elas entram para ser votadas, é feita a zerésima, e em seguida ninguém mais mexe, a urna não pode ser hackeada porque ela não está online. Sim. Né? E aí? Ótima pergunta, muito obrigado. Esse é um sistema de missão crítica, ok? Que, embora o seu uso seja uma coisa simples, garantir segurança e transparência requer processos, metodologias que são hoje conhecimento consolidado. O que o TSE faz hoje, todos os testes que o TSE faz, teste de segurança, votação paralela, impressão de zerésima, tudo aquilo que o ministro-presidente do TSE vai a público e faz a afirmação enfática e convicta de que o sistema é 100% seguro e que a urna é inviolável e que é tudo transparente, todas essas afirmações não correspondem com as melhores práticas da técnica. Né? Ou seja, aquilo que eles falam que são auditorias, não são, aquilo são testes técnicos. A impressão da zerésima, do ponto de vista de garantia, de assegurar integridade, não tem valor algum, porque não existem instrumentos para garantir que aquilo que a zerésima está mostrando no papel tem correspondência no armazenamento interno. A votação paralela não tem qualquer valor técnico. Isso não é opinião do Carlos, não. Isso é consenso de qualquer profissional de segurança da informação. E aí existe um seguinte desvio institucional que precisa ser corrigido, tá? E leva a esse tipo de comportamento. Nós temos no Brasil duas atividades que são completamente diferentes entre si. Uma é a justiça eleitoral, que, como outras justiças, né, ela tem lá a sua arquitetura legal e é natural e é normal que o líder dessa organização, o presidente da Justiça Eleitoral, o presidente do TSE, seja... Carlos, sim. Eu acho que você está indo rápido demais para a conclusão. Foram citados vários testes que o TSE anuncia como válidos. Eu acho que vale a pena contestá-los um a um. Foi falado que a urna é segura porque não é conectado com a internet. Foram faladas outras coisas que eu agora não lembro, mas
talvez quem perguntou possa repetir, mas, por exemplo, a urna é segura porque não é conectada com a internet? Não, a urna não é segura porque não é conectada na internet. Por que não? Porque quem tem poder de invadir a urna são as pessoas que trabalham no software da urna. E como essas pessoas não sofrem qualquer controle externo, as pessoas que são responsáveis pelo software da urna têm o poder técnico de manipular o resultado. E nós não podemos, do ponto de vista técnico, definir que a proteção, a inviolabilidade da urna, a segurança da urna, ela tem que acontecer porque nós gostamos das pessoas, nós achamos que as pessoas são boas pessoas. Como eu já citei aqui o caso de pressão de terceiros, que pode conduzir certas pessoas do bem a se comportar de forma errada, o fato de que você tem um pequeno grupo de pessoas que domina todo o software é um fato grave. Essas pessoas têm o poder técnico de manipular os resultados. Não estou dizendo que elas o fazem, estou dizendo que ela tem o poder técnico e esse poder técnico precisa ser eliminado. Isto é uma regra básica de segurança da informação. E por que o presidente do TSE afirma que as urnas são 100% seguras? Porque ele não tem nenhum conhecimento sobre esse assunto. Ele não entende nada sobre esse assunto. Né? Então, ele fala com convicção sobre um assunto que ele não tem qualificação técnica para falar. Então, esse é um problema central. Por que os testes de segurança, que são apresentados como um grande evento técnico, também não têm valor legal? Porque você, para garantir que as coisas acontecem como previsto, você tem que ter controle externo. Então, não basta o TSE faz lá uma cerimônia, dá lá o software, restringe uma série de coisas, eles não dão total liberdade para as pessoas mexerem, e ainda assim, em diversos testes de segurança, profissionais qualificados que chegaram lá invadiram a urna. Então, como é que tem que acontecer isso? É muito simples. Você vai hoje na padaria comprar mortadela e o rapaz lá pesa as 200 gramas de mortadela numa balança. Aquela balança da padaria, ela, para estar ali funcionando como instrumento de medida entre a padaria e o consumidor, ela tem que ter passado por uma certificação do Inmetro. Existe um terceiro, que é uma cadeia de confiança, que certifica aquela balança. O fabricante pode ser excelente, mas se a balança não for certificada pelo Inmetro, ela não pode ser vendida pelo fabricante e a padaria não pode usar para medir aquilo que ela vende ao consumidor. E, além de ser certificada, ela tem que ser aferida, ela tem que ser ajustada para garantir que ela está pesando corretamente todo ano. Ora, se o legislador, se o Congresso entende que o evento de pesar coisas, produtos, numa padaria e medir o peso e emitir uma etiqueta com preço para que um consumidor possa pagar por aquela compra, é uma relação importante que precisa ser protegida pela legislação, de tal sorte que tem um terceiro certificando. Nós começamos essa conversa aqui, onde o Leopoldo mostrou por que a democracia é tão fundamental. Ora, o voto é o elemento central da democracia. É a medição da intenção, da vontade do eleitor. Da mesma maneira, o TSE que presta esse serviço não pode ter poder absoluto sobre tudo. Precisa ter um terceiro que controle que aquele equipamento, que aqueles programas estão, de fato, entregando a funcionalidade que está prevista. E isso não ocorre com aqueles testes de segurança, por uma razão simples. Depois que faz o teste, mesmo quando forem encontrados erros, e foram encontrados erros em todos os testes de segurança, o grupo técnico TSE volta para dentro de casa e faz o que eles querem. E aí a sociedade pergunta, mas e aqueles erros que foram reportados? Ah, fiquem tranquilos que nós já corrigimos. Mas quem é que garante que nós já corrigimos e que não existem outros erros? Não, nós, do TSE, garantimos. Eu, do ponto de vista técnico, não posso aceitar esse tipo de comportamento. Isso é algo que precisa ser aperfeiçoado. Né? Da mesma maneira, quem trabalha com auditoria independente, eu recomendo que vocês conversem com empresas de auditoria, PwC, KPMG, tem várias aí
empresas de primeira linha. Durante esse processo, nós conversamos com empresas de consultoria e com empresas. Conversei com o TCU, com a KPMG, com a Sociedade de Certificação Digital, com a Valide, com a Serasa, com a Certstein. Nós já conversamos com muita gente, com professores de ciência da computação, especialistas em segurança da informação, e há uma certa unanimidade. O princípio da segregação de funções tem que ser implementado. A certificação prévia e as auditorias precisam ser feitas. Então, a zerésima, sem certificação e sem auditoria, não vale nada. A votação paralela não vale nada. O que tem que valer é uma auditoria independente. Existem produtos de mercado e existem empresas qualificadas para fazer isso. Então, quando você quer garantir a integridade de um sistema fim a fim, para ter segurança, para assegurar que o sistema faz aquilo que ele tem que fazer, existem produtos de mercado. Você faz a identificação de cada arquivo, de cada programa, depois você faz um monitoramento da integridade desses programas e desses arquivos ao longo de todo o processo. E depois do processo, não é votação paralela em paralelo, não. É depois do processo, você faz uma auditoria independente, ou várias auditorias, em diversos estados, nos seus TREs, onde você, então, vai garantir que, na eleição, o programa utilizado foi aquele que os técnicos disseram que estava disponível para ser utilizado e que os processos aconteceram como deveriam acontecer. Isso que eu estou falando aqui não é novidade, não. Isso está na norma de segurança da informação, ISO 27001. Isso está no manual do Tribunal de Contas da União. Quando nós conversamos com o Tribunal de Contas, nós perguntamos: vocês auditam aí sistemas de missão crítica? Eles disseram: nós auditamos o Programa Brasileiro de Submarinos. Pô, interessante. Por que vocês não auditam o sistema eletrônico de votação do TSE? Esse tema é muito delicado, é muito político. Eu digo, bom, mas vocês são o Tribunal de Contas da União, vocês têm competência constitucional para auditar. Não tem aí uma diretoria para inspecionar o judiciário? Tem. E por que não audita? Silêncio. Ou seja, nós temos um problema que precisa ser resolvido, e é um problema de gestão, não é um problema tecnológico. O problema não está na dificuldade tecnológica, o problema está na forma como as pessoas conduzem a gestão da administração eleitoral. Carlos, então, aí na proposta você tá dizendo para nós, a auditoria pós-eleição seria uma prática rotineira. Toda eleição seria auditável assim que os eleitores terminarem de votar. Você pode até começar um pouco antes, mas você tem que garantir duas coisas. Não, são duas auditorias diferentes. Uma é uma auditoria para garantir que o sistema está íntegro. Ou seja, que aquele sistema que lá atrás foi colocado para fazer a votação, ele terminou íntegro. Você pode garantir que é o mesmo sistema que foi disponibilizado. Essa é uma auditoria de integridade do sistema. A outra auditoria é do resultado. E as empresas, você citou o Inmetro, que faria uma parte antes da eleição, o TCU poderia fazer uma pós-eleição. O TCU poderia fazer, os tribunais de contas estaduais poderiam fazer, né? Então, os processos realizados pelos tribunais regionais eleitorais poderiam ser auditados pelos tribunais de contas dos estados. Agora, empresas privadas previamente credenciadas também poderiam fazer. Hoje, empresas de sociedade anônima, de capital aberto, que têm ação na Bolsa, a CVM exige que empresas de auditoria credenciadas auditem de forma independente essas empresas. Essas empresas privadas, por exemplo, já seriam pagas pela União ou seria pago pela população interessada? Uma organização não governamental... Olha, no meu entender, Daré, da mesma maneira que a União, o governo, exige que uma empresa contrate uma auditoria independente para poder certificar os seus balanços e os seus resultados, da mesma maneira que um fabricante de celular ou um fabricante de equipamentos de telecomunicações, ou aquela empresa que fabrica um roteador Wi-Fi, ela tem que contratar um laboratório independente para fazer a certificação, para poder atender os requisitos legais que a Anatel estabelece, da mesma maneira que o fabricante de balanças
tem que contratar um laboratório para certificar a sua balança na cadeia de confiança do Inmetro, a administração eleitoral, que é a entidade responsável por realizar a eleição, tem que contratar a certificação independente e as auditorias independentes para atender o princípio da segregação de funções. Isso faz parte da atividade. Da mesma maneira que ela contrata uma empresa privada para fabricar urnas, ela contrata uma empresa para fornecer o servidor que faz a totalização, ela contrata empresas para fazer desenvolvimento de software, ela vai precisar contratar o laboratório para fazer a certificação e as empresas de auditoria. Isso faz parte do ecossistema. Se você, por exemplo, monta uma autoridade certificadora, e você tem diferentes autoridades certificadoras privadas e públicas, né? A imprensa oficial, a imprensa nacional é uma autoridade, tem a sua autoridade certificadora, empresas privadas têm autoridades certificadoras, a imprensa aqui estadual, do Estado de São Paulo, a imprensa oficial, também é autoridade certificadora. Todas essas entidades que são autoridades certificadoras credenciadas, elas precisam, por exemplo, contratar auditorias independentes que vão auditá-las ano a ano. Empresas industriais precisam contratar, por exigência dos seus clientes, diversos tipos de auditoria. Além de auditoria de segurança da informação, você tem hoje auditoria ambiental. Todo banco tem que contratar inúmeras auditorias. Faz parte da atividade. Isso não é favor, não. Isso é obrigação. Isso é para garantir transparência. Entendeu? E a outra coisa, Carlos, vamos dizer assim, os partidos políticos são interessados nisso, e tem já várias associações voltadas para a cidadania também são interessadas nisso. Daria para eles também contratarem empresas independentes, todos fazerem auditoria simultaneamente, ou não? Sim, sim. Inclusive, existe uma resolução do TSE do final de 2019 agora, e essa resolução, ela descreve lá como é que entidades independentes poderiam fazer auditoria. Tem certas limitações, ela merece algum aperfeiçoamento, mas o conceito está ali. Ora, por que os partidos políticos não fazem? É uma boa pergunta. Por que não fazem? Então, quando o PSDB resolveu fazer aquela auditoria da eleição... Essa que eu ia te perguntar. A eleição do Aécio, né? Foi o deputado Carlos Sampaio, né? Que era o responsável por esse processo. E aí ele contratou um escritório aqui muito bom, em São Paulo, o Opsi Blum, e tinha lá um assessor dele cuidando desse tema. Eu fui lá conversar com eles, fui lá no escritório de advocacia. Eu disse, olha, eu queria chamar a atenção de vocês que isso que vocês estão alegando que vocês querem fazer, que é uma auditoria dos resultados da eleição que já passou, eu queria chamar a atenção de vocês que, lamento muito, mas isso é impossível fazer. Aí até o assessor lá do Sampaio ficou nervoso. Não, nós vamos recontar tudo. Eu disse, olha, auditoria não é uma intenção entusiasmada. Auditoria é uma ciência. Ela segue melhores práticas. Isso tem conhecimento consolidado. Vai lá no manual do Tribunal de Contas da União, que está lá publicado, está na internet. Então, não adianta você vir aqui dizer, vou fazer uma auditoria da eleição. Eu afirmo categoricamente que você não vai fazer tal coisa. Como não vou fazer? Não tem ferramenta para você fazer. Vou recontar todos os votos. Você não consegue. Não existe materialização do voto. Então, a minha recomendação, aliás, eu já vinha falando isso com o PSDB 10 anos antes, lá em 2000, eu já vinha conversando com o PSDB, dizia, por favor, vocês têm que tomar uma atitude para criar procedimentos de auditoria. Vamos lá no Congresso, na Comissão de Ciência e Tecnologia, e vamos discutir esse tema. Auditoria é o que existe, é conhecimento sabido. Tem o setor inteiro. Nós fomos, inclusive, fomos conversar com a ABRAC, que é uma Associação Brasileira de Acreditação, empresas que certificam tudo quanto é produto, ventilador, geladeira, tudo que você possa imaginar, em várias cadeias de confiança. Então, o que o TSE tem que fazer é utilizar aquilo que o mercado inteiro utiliza e que é conhecimento consolidado do que é transparência, do que é segregação de funções. Carlos, se alguém quiser fazer outras perguntas, fique à vontade, gente. Eu vou só continuar nessa linha aí, Carlos, uma coisa assim.
já que você comentou aí com o PSDB, 10 anos atrás você conversou, teve o evento de 2014, inclusive, só completando, eu tenho visto nas mídias aí retornando essa história, falando que em 2014 foi provado de que o sistema era íntegro Não foi. e o resultado era confiável, mas eu lembro bem, na época de 2014, eu lembro Sim. bem que foi dito assim, que a empresa de auditoria ela não conseguiu achar falhas, mas ela também afirmou que não era possível fazer auditoria, ou seja, não tem ferramenta. Eu não consigo achar nada de jeito nenhum. Isso. E aí, com tudo isso, já que você vem conversando, o que você acha que acontece que os partidos políticos não implantaram essa mudança no nosso sistema eleitoral para poder ser auditável? O que está faltando? Ótima pergunta. Eu estou aqui conversando com você e com o Novo, porque eu acho que o Novo pode fazer coisas diferentes do que vem sendo feito. Por que os partidos políticos não se preocupam com a transparência e a governança do sistema eleitoral brasileiro? É uma ótima pergunta, eu lamento não ter resposta, porque eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que acham que isso não é importante. Eu fico imaginando o seguinte, o PSDB resolveu fazer aquela auditoria, eu tomei a iniciativa de ir lá conversar com eles, eu tenho um amigo que conhece o Carlos Sampaio da Juventude, eu pedi, marcaram, eu fui lá no escritório de advocacia, estava lá o advogado dele, e eu disse com todas as letras, vocês vão desperdiçar uma excelente oportunidade de fazer um avanço institucional, porque essa auditoria de vocês não vai dar qualquer resultado, e vocês vão desperdiçar uma oportunidade, e pior, vocês vão desmoralizar, né, o instrumento de auditoria, porque vocês não vão chegar a conclusão nenhuma, vocês vão passar vergonha. E foi exatamente o que aconteceu. O que eu imaginava? Que eles lembrassem daquilo que eu disse para eles antes e que eles chamassem a gente para conversar. E isso não aconteceu. Da mesma maneira, a gente vê o Tribunal Superior Eleitoral fazendo afirmações convictas, que o sistema é totalmente transparente, que o sistema é 100% seguro. Com que base o presidente do Tribunal Superior Eleitoral faz essas afirmações? Ele não tem qualquer conhecimento sobre o assunto, a formação dele não tem qualquer relação com gestão de operação logística complexa e de sistema de segurança da informação. Ele não sabe o que é governança. Se ele tivesse a mínima ideia do que é governança, no mínimo ele estaria chamando terceiros independentes para ajudá-los nesse processo. Não é tão complicado. Podia chamar a equipe do Tribunal de Contas da União e ouvi-los. Podia chamar o pessoal do ITI, que lidera o processo de certificação digital, o ecossistema de certificação digital, que são parceiros do TSE. Mas esse é um problema, e não é um problema só de governo. Muitas vezes organizações, as pessoas das organizações protegem, né, o seu ambiente, protegem o seu micro-universo, em detrimento da transparência, que deveria ser parte da obrigação funcional. Viu, Carlos? Quando eu entrei em contato com a proposta do Grita, que inclusive foi num grupo de WhatsApp de dirigentes do Novo, eu estava indo atrás para poder ver a história do voto auditável, né? E aí eu vi que a proposta era um voto auditável digital. Eu achei muito interessante isso, mas quando eu fui ler um pouquinho, até nós trocamos ideias depois, eu notei que o processo era muito mais amplo, que é o que se chama de governança. Quer dizer, é uma mudança de olhar sobre o processo eleitoral enorme. Eu acho que a gente vai saltar, se for aceito isso, nós vamos saltar da República Velha e, sei lá, eleição na época da monarquia, né? Nós vamos saltar para o final do século XX, né? Talvez século XXI, nós vamos saltar bastante. A mentalidade nossa, eu percebi, lendo ali a sua proposta sobre governança, eu notei que a população, e nós mesmos, poxa vida, a gente lida com o processo eleitoral como se a gente estivesse na monarquia, em que o poder moderador é inquestionável, e no caso nosso aqui, o poder moderador é o TSE e o STF, né? Mas aí é que está. Aí vale um alerta aqui. Existe essa confusão por causa de uma disfunção institucional na administração eleitoral brasileira.
Quem já escreveu muito sobre isso é o Modesto Carvalhosa, né? E eu já vi o Marcel Van Hatten, do Novo, falando sobre isso. Tem, inclusive, uma proposta de emenda lá, do Luiz Orleans e Bragança, nessa direção, que é dividir essas responsabilidades. Existe essa confusão institucional. A administração eleitoral devia ser uma entidade independente, eventualmente uma autarquia, como é o Inmetro, como é o INPI, né? ou como é uma Anatel, embora que a Anatel é mais uma agência reguladora, então tem mais a ver com o órgão que opera, né? E o que é uma administração eleitoral? É um imenso sistema operacional, né? Imagina que você tem que ter 500 mil sessões eleitorais nos 5.600 e poucos municípios do Brasil. E isto é uma operação. Você emite título de eleitor, você cadastra eleitor, você cadastra partido, você tem sistemas de informação que têm dados, né, de todos os brasileiros. Esse, inclusive, é o melhor sistema de banco de dados que existe no Brasil sobre os cidadãos, os brasileiros, é o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, inclusive, que existe uma parceria entre o TSE e o Executivo para que a base de dados para a geração de documentos seja essa base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Ora, isso não pode ser um tribunal. Isso tem que ser a administração eleitoral. Da mesma maneira que você tem a infraestrutura de chaves públicas brasileira, nós precisamos criar a infraestrutura eleitoral brasileira. E aí você vai ter lá dentro uma organização operacional com administradores que vai conduzir a administração eleitoral. Isso é uma coisa de operação, de logística, de sistemas, de segurança da informação e de governança. Isso tem que ser uma entidade de Estado. O que isso tem a ver com o Tribunal Superior Eleitoral? Não tem a ver nada. A Justiça Eleitoral é uma estrutura do Judiciário, perfeitamente. O presidente do TSE vai ser um ministro do Supremo, porque é um tribunal superior. E a administração eleitoral? Não tem nada a ver com isso. O presidente do TSE deveria ter a liberdade funcional de olhar para a administração eleitoral e dizer: precisamos melhorar, precisamos questionar esse erro aqui e, eventualmente, punir aquele erro. Mas existe um conflito de interesse. Então, o presidente do TSE, ele se sente na obrigação de defender de forma cega tudo aquilo que é feito pela administração eleitoral, mesmo que esteja errado. E mais grave, ele não tem a menor condição, porque ele não entende desse assunto, ele não foi educado para isso, de tomar uma decisão e avaliar. Um juiz de primeira instância, quando ele vai julgar um tema técnico, eu dou um exemplo que é: você foi fazer uma casinha no sítio, e aí, do lado do terreno, um outro cara construiu a casa dele, fez lá um buraco e o seu muro caiu. Aí ele veio brigar com você. Aí surge uma discussão judicial. O juiz vai ter que decidir se a culpa do muro cair é sua, que tinha um muro mal feito, é dele que fez o buraco, é do construtor do muro. O que faz o juiz? Ele nomeia um perito de uma parte, um perito da outra parte, um perito da terceira parte e um perito do juiz, porque ele assume a premissa de que ele não entende desse assunto. Então, ele convoca técnicos independentes que vão defender diferentes interesses, eventualmente conflitantes, para ele conseguir formar o seu julgamento. Na administração eleitoral não é assim. Se você fizer uma pesquisa na internet, presidente do TSE e segurança da urna eletrônica, você vai encontrar a mesma frase, a mesma afirmação convicta de total segurança do sistema eleitoral, de total inviolabilidade da urna eletrônica, dita por todos os presidentes nos últimos 25 anos. Aquilo vira um orgulho, vira uma coisa emocional, e não pode ser assim. A administração eleitoral é uma operação técnica, tem que ser tratado por técnicos. Faz sentido? Eu acho impressionante. Não, eu acho que sim, né? Impressionante a gente estar nessa situação em 2021. Eu quero voltar só um pouquinho atrás, Carlos, que quando eu enumerei lá os argumentos, faltou a gente conversar sobre o boletim de urna. Bom ponto. Então, imprimir o boletim de urna, para algumas pessoas, aquilo é o que chama de materialização do voto.
E você está falando para nós que a urna não materializa o voto e você tem uma proposta para o voto ficar materializado. Isso. A gente que não vive o mundo digital, para nós o papel é mais materializado do que o digital. E completando, para você explicar um pouquinho para nós o que quer dizer quando você fala em voto materializado, eu quero completar a pergunta assim: na hora que imprimiu o boletim de urna, dali para frente, ainda dá para ser feito manipulação? Ótimas perguntas, obrigado. Olha, o boletim de urna, ele é um evento importante. Ou seja, ele é a materialização da contagem de votos daquela sessão eleitoral. E hoje isso já evoluiu, coloca na parede, tem lá um código de 2 dimensões, o QR Code, que permite você ler os resultados. Agora, quem é que garante que aquele código que está ali, e que basta você ler aquele código, quem é que garante que aquele código contém os votos corretos daquela urna? Hoje, ninguém garante. Hoje é um ato de fé. Então, quem afirma e faz a seguinte análise lógica, raciocínio lógico: poxa, mas é impossível fraudar depois. Por quê? Porque você tem o boletim de urna, você vai lá e lê o boletim de urna, e depois você soma a contagem. Aí a pergunta que eu faço é: você quem, cara pálida? Ou seja, esses processos estatísticos precisam de profissionais qualificados que façam essa auditoria. Esta conversa é dizer: não, eu publico aí, vocês confiram aí. Não é assim. Imagina se você vai lá na Comissão de Valores Imobiliários e digo: estou aqui com o meu balanço. Aí diz: cadê a auditoria? Não, confere aí, ó, eu te dou uma planilha aí. Você confere. Porra, não é assim. Ou seja, o fato de que é publicado o boletim de urna é um evento positivo. Dizer que isso é suficiente, absolutamente não é suficiente. O que seria o suficiente? Seria um processo formal de auditorias independentes. Na minha opinião técnica, a totalização não deveria ser centralizada no Tribunal Superior Eleitoral, ela deveria ser descentralizada em cada estado, em cada TRE, e as auditorias deveriam ser feitas localmente. Na hora que você centraliza, você torna impossível auditar. Então, é positivo existir um boletim de urna, longe de ser suficiente, e sem uma auditoria formal estruturada, não se garante nada, até porque, muitas vezes, as informações só são divulgadas depois. Então, seria importante, sim, que haja instrumentos técnicos de auditoria, e essa é uma discussão técnica mais longa, mas deveria haver instrumentos técnicos de auditoria que permitam o acompanhamento da totalização. Vocês estão vendo aí, estamos todos vendo o presidente Bolsonaro dizer que tem provas de fraude, que vai afirmar como é que foram as fraudes lá na eleição de 2014. Tem uns vídeos navegando aí na internet que são vídeos que mostram análise estatística do processo de totalização. E eles levantam questões que são pertinentes. Eles dizem: olha, esta sequência de totais na contagem dos votos da eleição de 2014, ela apresenta uma impossibilidade estatística. Seria impossível estatisticamente que a sequência de contagem tivesse esse conjunto de dados que foram apresentados. Eu não estou afirmando que eles têm razão e nem que eles não têm razão. Eu estou mostrando por que é importante existir auditoria independente. Por que é importante ter instrumentos que garantam isso? Isso tem que parar de ser briga de rua, briga de condomínio, de prédio, né? Que um afirma: tem razão, e o outro grita: não, não tem não. Isso é matemática. Estatística é uma ciência. Tem que colocar os instrumentos lá e medir. Então, espero ter respondido do boletim de urna para frente. Como é que fica o boletim de urna para trás? Ora, o boletim de urna para trás significa o seguinte: cada pessoa vai lá e faz o seu voto. Como é que esse voto é guardado na urna hoje? Existe lá um arquivo que o TSE deu o nome de Registro Digital de Votos. Ele aproveitou esse nome da lei. Mas, na realidade, isso é um arquivo único, é uma grande planilha, que cada vez que um eleitor entra com o seu voto, esse voto, então, é armazenado numa linha da planilha. Isso foi feito assim com o objetivo de garantir o sigilo do voto.
seja, quando o próximo eleitor for coletar o seu voto, existe lá um algoritmo que calcula aleatoriamente qual é a linha. Então, o primeiro eleitor pode ter o seu voto armazenado na linha 14. O segundo eleitor pode ter o seu voto armazenado na linha 43, e assim por diante. Com isso, eles afirmam que garantem o sigilo do voto. Qual que é o problema técnico dessa solução de um arquivo único, uma grande planilha, onde os votos vão sendo colocados? Tem dois problemas. Para que você possa, a cada voto, popular uma linha, armazenar o voto numa linha, você deixa o arquivo aberto, o que significa que esse arquivo não protege o conteúdo do voto contra alteração ou apagamento no caso de uma quebra de segurança. Eu já comentei antes que quebra de segurança é possível. Então, dada essa premissa, quando o arquivo, o registro digital do voto, fica aberto e vai colocando os votos à medida que os eleitores vão votando, esse arquivo não protege esses votos contra alteração. Esses votos podem ser alterados por um programa invasor ao longo do dia. Segundo problema com essa solução do RDV. Como é um documento, não é um documento, é uma planilha mutável ao longo do dia, ela não se torna um documento eletrônico com validade legal de acordo com a legislação. Aí o Grita propõe, olha, existe uma legislação robusta, existe um ecossistema muito competente e muito avançado no Brasil de certificação digital. Tem várias empresas que fazem isso. Por que que nós não utilizamos, não aproveitamos toda a governança e toda a robustez da certificação digital brasileira? Isso é muito simples. Basta que o TSE compre um token criptográfico, que é aquele, parece um pendrive, um token criptográfico para cada urna, tem fornecedor, é produto, não estamos inventando nada, compra um token criptográfico e implanta um processo de certificação. Com isto, esse token vem com um programinha associado. Quando o eleitor votar, esse voto é passado para esse programinha, que é independente do TSE, que vem de uma cadeia de confiança da certificação digital brasileira, e esse programinha cria um documento eletrônico para cada voto. Criou o documento, apresenta para o eleitor confirmar. O eleitor pode, na tela, confirmar o seu voto, e aí esse voto está armazenado numa memória que não pode apagar, que é a segunda melhoria que a gente propõe para a urna. Existe tecnologia hoje de memória, onde você grava uma vez e você lê quantas vezes quiser, mas não consegue nem alterar e nem apagar. Ora, utiliza isso. É muito melhor, muito mais barato do que papel. Quais são os desafios do papel? Os desafios do papel são, quando você imprime o papel, ele não tem validade legal nenhuma. Ele não é um documento legal. O documento eletrônico é. Quando você imprime o papel, você vai ter que fazer uma leitura automática para viabilizar uma contagem depois. Ora, essa leitura automática, da mesma maneira, vai ser feita com equipamentos e programas que vão precisar ser certificados. Ora, você só está aumentando o que a gente chama em segurança da superfície de ataque. É muito melhor você aperfeiçoar o sistema eletrônico e utilizar o documento eletrônico legal para cada voto de um ecossistema que já existe, não estamos inventando nada, já existe, já funciona, já é aceito pelo judiciário, e com isso você resolve o problema. Consegui responder, Daré? Estava mudo aqui. Ô, Carlos, quando você pegou e comentou que você acha melhor a contagem de votos não ser centralizado, que isso aí daria mais problema para fazer auditoria, aí eu fiquei mais preocupado ainda, porque enquanto você está lutando, desde quando você criou a urna, para ter um sistema de auditoria, o que o TSE está fazendo é tornando cada vez mais impossível a auditoria, porque na última eleição ele centralizou totalmente o voto, deu até aquele problema de lentidão de resultados, né? Então o negócio Vamos lá, você não sabe, né, qual é o problema que deu. Você sabe qual é o problema que deu? Eu não sei. Não, acho que ninguém ficou sabendo, né? A gente sabe o que falaram para a gente. Quem é que garante que o problema que deu foi aquele? A palavra do ministro? Quer dizer, nós temos que depender, na democracia do Brasil, a palavra do presidente do TSE? Eu acho que não precisa ser assim. Existe tecnologia para assegurar a transparência e para assegurar
a assertividade dos processos. Carlos, daí você falou no finalzinho agora dessa última fala sobre as vantagens do sistema digital em vez do papel impresso, né? Até da parte de mais problemas de auditoria e de falhas que pode dar com papel impresso. Aquele material que você até sugeriu para nós, que foi de 2020 do IDEA Internacional, para a Indonésia introduzir um sistema de votação, Sim. eu achei até interessante, porque lá fala que no Brasil não é possível fazer auditoria do processo do voto, Isso. mas eles enumeram a necessidade de ter lá o VVT, se eu não estou enganado. VVPAT. Voter Verifying Printer Auditing Trail. E que seria uma trilha de papel para auditoria de verificação dos votos. Então, e aí, o seu ponto é muito importante. Não, o seu ponto é importante. Nós aqui, a gente engenheiro, desculpa aqui, vou até sentar melhor aqui. A gente engenheiro, ainda mais engenheiro formado do ITA, a gente é meio pretensioso. Se a gente fosse ser conservador, a gente iria concordar que o negócio é imprimir papel. Mas existem diferenças nos sistemas. Especialmente nos Estados Unidos, o que eles falam é uma trilha de auditoria impressa em papel para verificação dos votos. Mas lembra o seguinte, existe uma diferença central entre a máquina de votar brasileira e as máquinas de votar nos Estados Unidos, por exemplo. Você não tem a identificação do eleitor na mesma máquina. E você não tem essa relação unívoca entre uma sessão eleitoral, um grupo de eleitores, e uma máquina de votar. E é por isso que o TSE diz que pode haver problema de sigilo do voto, porque você sabe qual é a sequência de votação e aí, de repente, você consegue identificar que determinado eleitor votou em determinado horário e aí você faz alguma associação. Para resolver isso, na realidade, bastaria que, por exemplo, as sessões fossem agrupadas aos pares, você tivesse uma fila única para identificar eleitores para 3 sessões e não tivesse qualquer conexão do processo de identificação com o processo de votação. Mas isso é uma evolução que ainda vai ter que acontecer. Eu deixei de fazer uma observação, vou fazer agora, que é importante, que é o seguinte. A Associação Greta, quando se propôs a fazer esse trabalho, nós, para conseguirmos reunir um grupo de pessoas de diferentes formações e essas pessoas pudessem convergir, a gente precisou estabelecer algumas premissas para o trabalho. Uma das premissas foi: o sistema brasileiro é bom. Nós não estamos aqui dizendo que o sistema brasileiro é muito ruim, cheio de problemas. O que nós estamos dizendo é que, depois de 25 anos, há importantes oportunidades de melhoria. Também não estamos dizendo que os profissionais que lá trabalham não sejam bons profissionais. Eles são bons profissionais. As pessoas erram, certo? As coisas são possíveis de melhorar. Então, nós estamos aqui para melhorar. E, por fim, não menos importante, a nossa premissa é que a nossa solução, aqui que estamos propondo, ela é viável de ser implantada nas eleições do ano que vem. Ela tem um custo muito baixo, ela atende a todos os requisitos que quem defende o voto impresso em papel vem pedindo. Ela dá transparência, ela permite ao eleitor conferir o seu voto, ela permite a contagem pública na sessão eleitoral, ela viabiliza a auditoria independente, ela permite a fiscalização dos partidos e ela também oferece a possibilidade de recontagem após a eleição e quantas recontagens forem necessárias, por uma razão muito simples, porque o documento eletrônico tem certificação legal. Ele é um documento legal, como uma nota fiscal. Então, basta utilizar esse documento e fazer a recontagem. A maneira como o voto impresso está sendo proposto, ele não se preocupou em aperfeiçoar o voto eletrônico. Depois que se percebeu que havia aí dificuldades, os defensores do voto impresso deram 2 passos para trás, fizeram um recuo estratégico, disseram: não, mas a urna eletrônica é boa. Veja que nós não estamos propondo voltar ao papel, a gente quer continuar com a urna eletrônica. Precisa melhorar o sistema da urna eletrônica. O voto hoje não é armazenado de forma segura suficiente. Ele não é armazenado de uma maneira imutável.
ele não é armazenado na forma de um documento legal, né, que tenha reconhecimento da legislação vigente. Ponto muito importante, a proposta do Grita não requer qualquer mudança na lei. Essa PEC não precisa atuar, não precisa ser aprovada para que a nossa proposta seja viável. Então, ponto central da nossa proposta, ela é viável de ser implantada no ano que vem, ela utiliza produtos de mercado, num ecossistema que funciona muito bem, que tem sustentação legal, e a nossa proposta é aderente à legislação eleitoral de hoje, que define que as urnas têm que ter recursos para, usando a assinatura digital, realizar o registro digital de cada voto, assegurado o anonimato do eleitor. A nossa solução de criar um documento eletrônico legal para cada voto faz isso. Consegui explicar? Bem, alguém quiser perguntar, falar alguma coisa? Carlos, eu queria que você comentasse para o grupo aqui. Estou entrando como eleitor, né, para visualizar. Só como eleitor, agora nós como votantes, não já como conhecedores técnicos, o que a gente vai ver de diferente no processo eleitoral se adotar a proposta do Grita? Legal. Olha, é uma sugestão. Evidentemente, tem aspectos aí processuais da administração eleitoral que eles podem querer considerar. Mas, dentro da linha do que está sendo proposto para o voto impresso em papel, é que o eleitor votou. Hoje, quando a gente faz o voto em cada candidato, 5, 6 candidatos na próxima eleição, quando chega ao final, na última vez que se apresenta, se aperta o confirma, o que acontece é que aparece fim e faz um barulhinho lá e o processo se encerrou. E quem está defendendo o voto auditável diz: o eleitor tem que poder conferir o seu voto. Para fazer isso, basta exibir o documento eletrônico do voto na tela da urna. O eleitor pode conferir o seu voto e dar um segundo confirma. E quando esse voto for apresentado ao eleitor, ele já terá sido gravado naquela memória que não pode mais apagar. E ele já terá sido gerado como um documento eletrônico. E se o eleitor desistir daquele voto e dizer: não, está diferente, eu quero cancelar, ele pode cancelar, mas aquele evento de que ele votou e foi gerado um documento vai estar lá registrado até para fins de auditoria. Por que houve tantos eleitores que desistiram do seu voto e resolveram votar de novo nesta região aqui? Vamos fazer uma investigação. E aí vai estar lá o documento eletrônico do voto marcado como rejeitado. E aquele que foi confirmado, marcado como confirmado. Então, você tratou da transparência e da verificação do voto pelo eleitor e da sua confirmação ou rejeição. Ao final do dia, quando o mesário for iniciar a apuração, da mesma forma, em vez de estarem sendo manuseadas cédulas em papel, né, documentos impressos em papel, que não terão validade legal, a nossa proposta é que exista um programa certificado que vai ler cada voto na memória protegida e vai exibir na tela da urna eletrônica de maneira aleatória e vai deixar o voto ali alguns segundos, 5 segundos, 7 segundos, o suficiente para que fiscais possam acompanhar, possam até registrar esses votos no seu celular. É possível até fazer um aplicativo de fiscalização que ele fica ali e vai gravando cada voto que é apresentado na tela da urna. Com isso, a gente consegue tornar a contagem pública, que é uma outra demanda importante, porque a apuração secreta, como é hoje, ela não atende ao princípio da publicidade exigido pela Constituição. Todo ato público, para ter validade legal, ele tem que atender ao princípio da publicidade do artigo 37 da Constituição. E a contagem hoje é uma contagem secreta. Então, como é que a gente pode assegurar que aqueles votos que foram coletados e foram armazenados dentro da urna são exatamente os votos que os eleitores digitaram lá na urna quando o boletim de urna é gerado ao final do dia? Hoje não existe controle externo desse processo. De novo, é um processo totalmente controlado por um pequeno grupo de pessoas que trabalham no TSE. Então, a contagem pública é um evento importante. E o documento eletrônico legal viabiliza essa contagem pública. Aí, passou o processo,
são gerados os boletins de urna, é feita a totalização, é feita alguma auditoria estatística em cima dos boletins de urna, mas surge algum evento que leva partidos políticos ou qualquer entidade da sociedade civil questionar resultado em determinada região e apresenta algum tipo de evento. É possível fazer auditoria de recontagem, né, lendo cada voto, não mais lendo boletim de urna, lendo cada voto. Hoje existe capacidade computacional para fazer isso. E isso é importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos existe, em alguns estados, na Geórgia, é um caso que eu me lembro, que quando a diferença de votos em eleição majoritária entre os dois candidatos que ganharam, quando a diferença é menor, se não me engano, 3%, a recontagem de todos os votos é obrigatória. Lá, como a cédula é em papel, é possível fazer a recontagem de todos os votos. Aqui o TSE afirma que o RDV permite fazer recontagem, que não tem problema nenhum. Nós entendemos que tem problema, sim, porque o RDV não armazena os votos como documentos eletrônicos legais. E o RDV não terá protegido os votos ao longo do dia. E se fosse tão simples fazer recontagem, qual é a razão que explica que até hoje, depois de 25 anos, nunca houve recontagem de votos? Então, é porque não é feito para isso. Então, é importante que o voto seja apresentado ao eleitor para confirmação, verificação e confirmação, o documento do voto seja apresentado para a contagem na sessão eleitoral com a fiscalização dos partidos e que o mesmo documento eletrônico sirva para auditoria independente e eventual recontagem quando isso for necessário. Respondi, Daré? Bem, eu acho que sim. Carlos, estamos chegando aí a 1 hora da nossa reunião. Antes de eu fazer mais perguntas ainda, e às vezes os colegas estão esperando que eu estou fazendo uma atrás da outra, vamos deixar aberto, se alguém quiser fazer um comentário, uma dúvida, uma sugestão. Se alguém quiser, pode falar, gente. Abre o microfone aí. Ô, Carlos, pelo jeito, o pessoal entendeu muito bem o que você disse. Muito obrigado. Eu vou perguntar uma outra aqui. Ó. Antes disso, pediram para nós, para mim, mandaram pelo chat, né, para poder mandar o link depois dessa reunião gravada. Eu já mandei pelo chat o meu telefone, que é o meu WhatsApp. Aí, quem quiser pode entrar em contato. Eu converso com o Carlos, a gente pode até montar um grupo para tirar dúvidas. O Carlos pode entrar no nosso grupo do WhatsApp de vez em quando ele tiver disponibilidade, responder algumas perguntas, né, que eu acho que pode desenvolver mais. Aí vou cortar esse vídeo em pedaços para poder permitir depois vocês assistirem. Diga, Vécio. Tem uma pergunta antes do moderador aí. Como é que o novo pode ajudar? O Vécio, ele já antecipou o que eu ia perguntar. Você está perguntando para mim ou para o Daré? Acho que ele está perguntando para você, Carlos. Para os dois. Tá bom, vou começar. Eu acho que o novo pode ajudar muito debatendo esse assunto e esperamos nós, depois de resolver todas as dúvidas e perguntas, isso possa virar uma bandeira do novo. Porque nós já conversamos com vários parlamentares, várias pessoas, diferentes deputados, incluindo o relator, diferentes pessoas, e existem aqueles que estão absolutamente comprometidos com o voto impresso em papel, existem outros que não, né? Existem outros que deram bastante abertura. Então, a gente acredita que existe a possibilidade de uma construção de maioria política para que a proposta do Grita seja adotada. Eu acredito, inclusive, que é possível, através da negociação política, fazer isso com o Tribunal Superior Eleitoral, sem mudar legislação. O que você acha, Daré?
Olha, eu entrei em contato, nós estamos fazendo essa reunião até como uma etapa de estratégia para aumentar o volume de pessoas dentro do Novo que queiram fazer isso, né? Eu sou presidente do diretório municipal de Ribeirão Preto, a gente sabe dentro do Novo que isso vai ter eu falando sozinho, o impacto é muito baixo. Mas se a gente tiver mais pessoas de liderança, sejam eles com mandato, seja seus assessores, seja dirigentes de diretórios, ou o que a gente tem no Novo que chamam de núcleos, né? Se a gente for fortalecer essa ideia, eu tenho certeza que a gente pode ganhar um espaço maior para poder conversar diretamente, até para ser uma bandeira do partido em si, do mesmo jeito com que o partido tem assumido algumas bandeiras e tem feito essa divulgação na rede social, acho que a gente pode conseguir que seja a bandeira do Novo, fazer o voto, o processo auditável, né? Inclusive a gente mudou o título para essa reunião para voto auditável e certificação de todo o processo eleitoral, que é uma coisa muito mais ampla. Eu acho que é muito mais interessante a gente lutar pelo pacote inteiro. Mas a gente precisa que várias lideranças e mandatários e diretórios municipais possam agregar isso. E foi essa a ideia da gente ter feito essa reunião aqui. O outro lado, eu mandei uma mensagem por WhatsApp, eu não tenho contato próximo com nenhum deles. Eu consegui o telefone de WhatsApp e mandei para todos os deputados federais que são do Novo. Claro que somos só 8, mas já dá para fazer um bom barulho. Pedindo até para poder fazer uma reunião junto com eles, entender o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão mexendo nos pauzinhos, junto com nós, junto com o Carlos, né? Até para a gente poder agregar quem é mandatário e quem não é mandatário para fazer um trabalho conjunto. Vou dar o retorno para vocês. Até agora, quem me deu uma resposta positiva foi a assessora da Adriana Ventura, que disse para começo de agosto, de repente, poderia ter uma reunião, mas os outros 7, ninguém falou, olha, vamos fazer uma reunião sim. É o que eu tenho por enquanto. Se a gente juntar mais pessoas e entrar em contato com eles, melhora. Eduardo, oi. Eu acho que vale passar a gravação para cada um deles, para ler, eles lerem, né? E passarem a percepção deles. Porque qualquer coisa dá para conversar com o Carlos. O tempo é curto, né? Então, acho que vale a pena isso aí, se puder já, essa semana, né? Poder estar enviando, porque é muito esclarecedora, é muito evidente, né? Os fatos, né? Obrigado. O Linari tem uma pergunta? Se me permitem, pegando o gancho aí do Eduardo, a colocação que eu tenho escutado a respeito do que o voto deve ser melhorado, a questão de segurança e de transparência é prioritária, mas a questão fundamental é prazo. Para quem está acostumado com Brasília, para quem está acostumado com licitação, para quem está acostumado, falando que é praticamente impossível isso ser concluído em 22. Procede essa informação? Obrigado. Primeiro, era importante lembrar o seguinte, quando nós fizemos a primeira urna eletrônica, em 1996, o contrato entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Iunis de fornecimento foi assinado no dia 20 de março. Não tinha produto, tinha protótipo. Nós terminamos de desenvolver o produto, fizemos ferramental e entregamos quase 80 mil urnas para as eleições, onde votaram 32 milhões de pessoas. Então, se tiver vontade e se tiver planejamento, tem muita coisa que dá para fazer, mas vamos lembrar que eram pouco menos de 80 mil urnas. Hoje, são 500 mil urnas e, para poder alcançar toda a base de sessões eleitorais brasileiras, que são quase 500 mil, isso levou vários anos. A primeira ação foi em 96, depois em 98 multiplicou por 3, e depois em 2000 dobrou de novo e aí completou. Então, para implantar impressão em papel, absolutamente inviável. Além do que, discute-se muito a impressão em papel. Tem, inclusive, um videozinho correndo aí na internet, né? E o videozinho mostra a impressão em papel, mostra o fluxo. Parece tudo ser muito simples. Só que ali não se trata do resto do processo, que é a contagem, a auditoria, né? E aí o relator colocou no relatório da PEC que você vai fazer uma apuração
em cada sessão eleitoral, e não mais com voto eletrônico e com BU, mas com as cédulas de papel. Ora, isso claramente é inviável e isso reabriria várias oportunidades de fraude que havia na época das cédulas em papel. Né? Cédula em papel tem duas fraudes básicas. Uma é remover votos, sumir com votos, e aí não tem solução. E a outra é acrescentar votos fraudados no universo de votos impressos. Isso é muito fácil de fazer com a tecnologia hoje. Algum técnico vai dizer, não, mas basta ir lá checar a assinatura digital. Mas isso torna a posição de um juiz eleitoral impossível de decidir. Ele não vai conseguir ter evidências que lhe deem confiança, até porque ele é um juiz, ele não vai conseguir tomar uma decisão que seja aceita de maneira indiscutível por todos os lados. Então, o papel traz muitos desafios operacionais, eleva os riscos novamente e, com certeza, não seria viável de implantação no ano que vem. Nós já estamos vendo sinais do relator, por questionamento até de apoiadores, de partidos que vinham apoiando, como o PDT, dizendo, olha, essa maneira de fazer tudo para o ano que vem, a gente não concorda. Então, o PDT já votou em separado. Né? Ou seja, a solução de impressão em papel é inviável para o ano que vem. A solução que o Grita está propondo, de utilizar um token criptográfico em cada urna e gerar um documento eletrônico com certificação legal para cada voto, é perfeitamente viável. E é viável porque nós estamos usando produtos de mercado. Nós não estamos inventando uma solução nova. No ano passado, e esse ano vai se repetir até mais, no ano passado foram emitidos 6 milhões de certificados digitais pelo ecossistema da ICP Brasil. Então, 500 mil para todas as urnas é perfeitamente viável. E é viável economicamente, porque nessa dimensão você pode ter algumas empresas fornecendo e o custo vai ser, no máximo, 5% do que seria o custo com a impressão em papel. Porque não basta ter impressoras especiais, haverá necessidade de leitoras automáticas para ler esses votos impressos em papel, e depois você vai ter que fazer o transporte com segurança para não sumir voto, e vai ter que fazer a guarda com segurança, vai ter que colocar segurança, pessoas, inclusive, né? O que, evidentemente, vai gerar um custo operacional gigantesco. No nosso caso, não. No nosso caso, o custo operacional não muda, é basicamente o processo que tem hoje. Qual é o aperfeiçoamento? Substitui o antigo RDV, que é o arquivo único, que é uma decisão de programa, e coloca um token em cada urna, que será um dispositivo de baixo custo, porque ele é utilizado, né, em grande quantidade no Brasil. Então, a grande vantagem dessa solução que a Associação Grita propõe é que ela é viável para ser implantada no ano que vem e ela vai gerar um documento eletrônico para cada voto, materializando o voto. E vai viabilizar verificação do eleitor, contagem pública e auditoria com recontagem. Atendeu, Molinari? Respondi. Comunicação, Molinari. Tudo certo? Perfeito, perfeito. Agradeço a explicação. Bem, mais alguém quer comentar algo, fazer uma pergunta? Ô Carlos, só explica para nós aí, porque eu estou no partido, mas eu não sei o trâmite legal da situação. O que precisa, quais são os passos que precisariam ser seguidos para que a proposta do Grita esteja presente em 2022? Quem tem que assinar? Onde é que tem que pressionar para o negócio se tornar real? Olha, na nossa visão, o ideal, Daré, seria que houvesse uma mudança na posição do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Que ele se movesse dessa posição em que ele está absolutamente resistente a qualquer mudança e que ele passasse a ouvir. Porque todo líder de uma grande organização, um dos grandes valores, uma das grandes virtudes, é a capacidade de ouvir, inclusive, posições diferentes e, eventualmente, evoluir para uma nova posição, se ele perceber
que surgiu valor na nova posição. Então, o TSE poderia tomar essa decisão, é uma decisão operacional. E eu digo a você, se nós tivéssemos uma administração eleitoral separada da Justiça Eleitoral, e essa administração tivesse à sua frente profissional com conhecimento do negócio, conhecimento de governança de gestão, de segurança da informação e de operação logística, essa pessoa com certeza estaria muito mais sensível, né, a esse aperfeiçoamento. Por acaso, essa é a minha atividade profissional no dia a dia, lidando com grandes empresas. As pessoas querem melhorar, as pessoas ouvem, né? Então, essa resistência que existe no presidente do TSE, ela precisa ser mudada. Então, haveria aí uma necessidade de convencimento. E nós já tivemos conversas com parlamentares de diferentes partidos, como estamos tendo com vocês, pedindo essa ajuda, porque uma ação parlamentar no Congresso poderia ajudar a mudar. Essa articulação que houve do ministro Alexandre de Moraes, junto com o Gilberto Kassab e outros partidos, no sentido de bloquear a PEC do voto impresso, isso possivelmente tem origem na preocupação do ministro Alexandre de Moraes com ele ter um problema a enfrentar operacional se o voto impresso viesse a ser aprovado na forma como proposto pelo relator na comissão da PEC. Então, ele, como vai ser o presidente do TSE na eleição do ano que vem, ele está tomando uma ação preventiva. E por que aqueles partidos se reuniram? Porque o Alexandre de Moraes é muito próximo ao Gilberto Kassab, porque foi funcionário do Gilberto Kassab quando ele foi prefeito de São Paulo. Então, eles se conhecem, eles têm uma trajetória, são ambos de São Paulo. Acho que isso facilitou a conversa. E imagino que o Gilberto Kassab, que é um sujeito inteligente, ele se sensibilizou com esse pedido de ajuda do Alexandre de Moraes, dizendo: eu vou ter um tremendo problema para resolver no ano que vem, essa bomba vai explodir no meu colo. Eu acredito que tenha sido isso. Ou seja, eu acho que muitos parlamentares olham para o TSE e dizem assim: vamos ajudar. Né? O ministro-presidente do TSE, ele não está lá mal intencionado, está mal assessorado, está mal informado. Mas eu não acho que ele esteja mal intencionado. E apesar de existir esse risco aí que precisa ser eliminado, o fato de existir o risco técnico não quer dizer que tenha havido intervenção. Pode ser que nós tenhamos sorte e até hoje não tenha havido intervenção. Mas nós temos que atuar para melhorar antes que a intervenção ocorra, não depois que o problema tiver acontecido. Na comissão da PEC, teve um evento na semana passada que mostra bem o seguinte: essa articulação dos ministros do Supremo, na liderança do Alexandre de Moraes, com os partidos, fez com que os partidos, PSDB, MDB, vários partidos, né, Patriotas, PSD, fossem lá na comissão e substituíssem os parlamentares que eram favoráveis à PEC do voto impresso por parlamentares que agora votam contra. Tanto que foi necessária uma manobra regimental do relator e do presidente na semana passada para adiar esse negócio para depois do recesso. Porque, claramente, a proposta do voto impresso teria sido enterrada se ela tivesse sido votada na sexta-feira. Ela teria sido arquivada. E é isso que os partidos de oposição estão trabalhando. Então, provavelmente, essa polarização política muito intensa, ela não vai permitir que a PEC seja um instrumento viável. Ora, é interessante na polarização, né, Carlos, porque a proposta do Grita não é nem uma nem a outra. Não. Exatamente não. Uma outra via, né? E diferente. Teria condições. Diferente. Né? É outra perspectiva. A gente acha o seguinte: seria possível um acordo político? Seria. Bastaria que esses parlamentares que apoiar... Imagina se você agora consegue sensibilizar esses partidos que estão agora apoiando o voto eletrônico e dizendo: o sistema que a gente tem é um bom sistema. E essa proposta do voto impresso em papel que surgiu na comissão especial da PEC, ela não vai melhorar o sistema. Então, vamos continuar como a gente está. A gente levanta a mão e diz: olha, o Grita tem aqui uma proposta que é melhor do que o que está, é viável de ser implementado num sistema eletrônico
com grandes vantagens, porque vai materializar cada voto num documento legal, e é infinitamente melhor do que a complexidade de imprimir o voto em papel. Será que esse acordo político que permitiu a esses partidos bloquearem a PEC do voto impresso não possa gerar como contrapartida o acordo do TSE para fazer um avanço que tem sustentação? Porque isso que nós estamos propondo para vocês aqui, volto a dizer, a gente apresentou para o Tribunal de Contas da União, a gente apresentou para o TSE, a gente apresentou para... Entendeu? Diga, Tiago. Você ia falar alguma coisa? Mas, por favor, podem interferir aqui. Mas eu acho que a ideia é a gente, a partir desse tipo de conversa, conseguir evoluir no entendimento político. Certo? Nós estamos aqui dizendo que o sistema que está aí é bom, mas para trazer transparência, para trazer contagem pública, verificação do eleitor, para atender essas demandas que são legítimas de quem defende o voto impresso, veja que as demandas são legítimas. Né? Houve vários depoimentos técnicos na comissão da PEC. Sem exceção, todos os técnicos que conhecem o assunto, incluindo 2 colegas engenheiros do ITA da Associação Grita, todos defendemos um aperfeiçoamento do sistema atual, que o sistema atual merece aperfeiçoamentos importantes, técnicos, para trazer transparência e para trazer garantia contra interferência. Então, não há dúvida técnica quanto a isso. Só existe um grupo técnico hoje, os magistrados, juízes, procuradores, aí tem ministro Jobim, pessoas que não entendem nada do assunto, da técnica, tem várias aí que acham que não precisa mudar nada. Quem entende do assunto, todos os profissionais que foram na comissão, dizem, precisa sim mudar e melhorar. A nossa visão, ela é diferente, porque uma ampla maioria diz, imprime em papel que é assim que resolve. A gente entende que essa proposta não resolve os problemas de fraude no papel e nem os problemas operacionais, e ela simplesmente tem 2 obstáculos, o voto impresso em papel. Tem 3 agora. Ele vai ser reprovado na comissão, é a minha opinião. 2, se ele for aprovado na comissão, o Supremo vai dizer que ele é inconstitucional pela 3ª vez. Já disse 2, vai dizer mais uma. Para mim é uma questão lógica muito simples. Eu não vejo por que os 11 ministros do Supremo que aprovaram a inconstitucionalidade por unanimidade, não aconteceu nada de novo para eles mudarem de opinião. Então, e o terceiro problema do voto impresso em papel, se ele fosse aprovado, que não será, e se o Supremo mudasse de ideia, que não vai mudar, ele seria impossível de ser implantado no ano que vem. Aí vem o grito aqui, com esses engenheiros otimistas, dizer, olha, pessoal, olha para o lado aqui, ó. Tem esse ecossistema de certificação digital e de token. Vamos usar esse troço que está pronto. Isso é viável para o ano que vem, é barato e melhora muito o que está aí e resolve esses problemas que quem quer o voto impresso está pedindo. Eu vou fazer minha última pergunta, para a gente poder encerrar. Quanto tempo nós teríamos ainda, porque você já está dando a indicar que do voto no papel já estão levando com a barriga, já também para depois falar, olha, eu até queria, mas não vai dar tempo, entendeu? Eu queria, mas não vai dar tempo. E no modelo aí do Grita, que vai ser um voto digital e um sistema de certificação com token e tal, qual o prazo máximo para a gente tornar isso viável? Olha, esse assunto precisava ser resolvido, sei lá, em 3 meses. Aí. Por quê? Porque existe um problema técnico hoje no mundo, você já deve ter lido na imprensa, está atrasando a fabricação de veículos e computadores, que é escassez de componentes semicondutores. E o token, ele é especificamente um chip, um componente semicondutor. Esses componentes, a memória também que a gente está propondo, eles hoje têm prazo de entrega da ordem de 20 semanas, 24 semanas, então estamos falando de 6 meses. Então, esse era um negócio que precisava ser resolvido agora, nos próximos meses,
e no início de agosto essa PEC deve ser reprovada, se nada mudar. Mas o entendimento político poderia acontecer. É uma questão das pessoas conversarem. Nós estamos propondo um negócio que é barato, que é seguro, que existe, que é viável de ser implantado no ano que vem e que melhora o que está aí muito. Eu não consigo imaginar por que pessoas sensatas não queiram fazer. Tem uma razão que pode explicar, eu vou encerrar com ela. Às vezes, meus filhos perguntam, por que tal decisão? Diz, olha, o ser humano ele é composto 99% de emoção. E a gente vê aí as pessoas, né, brigando, presidente de um lado, presidente do TSE do outro, presidente de partido do outro, uma discussão emocional. 99%. Mas 0% de razão e 1% de características desconhecidas que tornam o ser humano muito complexo. Então, como é que a gente resolve esse dilema? Eu lamento, mas não tenho uma resposta para vocês, para esse dilema. Eu encerro por aqui. E agradeço muito a oportunidade. Carlos, eu que agradeço a sua disponibilidade com a gente. Eu quero convidar todos aí que ficaram junto, o Molinari, o Vanier, o Vésio, o Pedro, o Robson, para a gente poder tentar trabalhar junto no Partido Novo, para poder usar isso como uma bandeira nossa. Eu, particularmente, sou muito animado desde o primeiro contato que eu tive. Desde a primeira votação eletrônica que eu fui, eu estou querendo ter certeza que os meus votos são computados adequadamente. Então, quando eu vi a proposta do Grito, eu fiquei muito empolgado. Eu acho que a gente, no Partido Novo, tem uma oportunidade de apresentar uma alternativa que vai ser muito difícil das pessoas poderem fazer argumentos sensatos, contrários. E eu fico empolgado em saber, pelo Carlos, que há viabilidade econômica, principalmente de tempo, para a gente poder fazer isso. Então, se vocês ficarem empolgados, como eu tenho ficado empolgado com isso, peço para juntos começarmos uma atividade para poder fortalecer isso com os outros líderes, levar até o Diretório Nacional, que, infelizmente, talvez não tenha as mesmas informações, acho que é possível da gente convencer. Se o Diretório Nacional entrasse na mesma ideia, nós teríamos mais força ainda. E se a gente conseguir viabilizar, trazer aí os mandatários, sejam eles até deputados estaduais, sejam eles vereadores, porque para a gente fazer o impacto em rede social, em conversa com os outros partidos, acho que todos eles, dando voz para essa ideia, vai nos fortalecer bastante. Então, se empolgarem, vamos passar essa mensagem, fazer uma cadeia para a gente poder levar isso para frente, que ainda temos 3 meses, segundo o Carlos disse. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Vocês pegaram meu telefone de WhatsApp, mandam para mim o contato. Eu vou tentar distribuir o melhor possível aí os vídeos, mas não tenho assim, uma habilidade muito grande. Então, se tiver falhas, conversa para a gente poder distribuir melhor. Tá? Eu não sou muito de contatos de internet, não. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado, boa noite. Depois noite. Eu mando a gravação, a gente trabalha juntos nisso aí. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite.